Essa é a contradição inexplicável da Bíblia? Será? Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Mandaram para mim essa pergunta dizendo que não teria como explicar isso aqui porque isso é uma contradição inexplicável. E aí eu respondi, será que é mesmo? Vamos apresentar aqui o problema, né, desses textos aqui, se de fato existe uma contradição, e depois vamos apresentar a solução, beleza? Mas antes que eu comece a comentar sobre isso, peço que você se inscreva aqui neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha interesse de fazer um curso de grego do Novo Testamento, aqui está o número do meu WhatsApp. Você pode pegar e se comunicar comigo, beleza? Aqui está a página do meu Instagram. Caso você queira seguir, o link está aqui na descrição. Também temos o curso de hebraico bíblico, que está aqui na parte de membros deste canal. Então, caso você quiser fazer parte, assine aí o nível 2, que é apenas R$20 mensais. E automaticamente, quando você assina esse nível 2, você tem também acesso aos conteúdos exclusivos do nível 1, que estamos tratando de todos os versículos do Apocalipse nas suas variantes textuais entre os diversos manuscritos. Beleza? Então, caso você queira acompanhar, é só você assinar. E caso você queira apenas esse conteúdo sobre o Apocalipse, você paga aí R$5 mensais, né? Um valor insignificante, certo? Também tenho aqui a minha matéria de crítica textual do Novo Testamento com 232 páginas. Caso você queira adquirir, é só falar comigo aí, pegando o meu contato lá no WhatsApp. Beleza? Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Bom, pessoal, a questão aqui é a seguinte. Mandaram para mim essa pergunta, né, falando que era algo inexplicável, que ninguém conseguia explicar isso aqui. A questão é a seguinte. Gênesis 11:26 fala assim: e viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Então aqui diz que com 70 anos Terá gerou Abraão e mais dois, certo? Certo. Aqui em Gênesis 12:4 diz assim: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Tá. Abraão saiu de Arã, que era a casa do seu pai, com 75 anos. Bom, com 70 anos, Abraão nasceu. Então, quando Abraão completou 75 anos, com 70 do seu pai, dá 145 anos, certo? Então, quando Abraão ele deixou a casa do seu pai, o seu pai tinha 145 anos. Até aqui, ok. O problema é que quando Atos, capítulo 7, versículo 4, está narrando essa questão aqui, diz assim: então saiu da terra dos caldeus e habitou em Arã. E dali, de Arã, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Ou seja, Abraão só deixou a casa do seu pai quando o seu pai faleceu. Tá. O problema é que Gênesis 11:32 diz que o pai de Abraão viveu 205 anos e aí ele morreu em Arã, certo? Ou seja, se ele morreu com 205 anos, então essa conta não está batendo. Por quê? Porque Abraão deixou a casa do seu pai com 75 anos. E o pai dele, logicamente, tinha 145, já que ele teve Abraão com 70 anos. Então, 70 com 75, 145. Mas Gênesis 11:32 diz que ele morreu com 205 anos. Então, como é que essa conta bate? Ela não bate, ela não fecha e temos aqui um problema. Mas eu vou resolver esse problema aqui, certo? Eu sei que existem várias explicações, mas geralmente são explicações que parecem forçadas demais, tá? Então eu vou ser mais realista. Bom, o que acontece? Aqui em Gênesis 11:32 temos uma questão interessante. Aqui eu tenho o texto hebraico, que é esse aqui, ó, tá? O texto massorético, né, da Bíblia hebraica Estudgartense. Esse texto ele diz o seguinte: Hamesh Shanim Umatayim Shana, 205 anos. Aqui é 5, aqui é anos, aqui é 200 e aqui é anos, tá?
porque a língua hebraica, né, ela é escrita assim, né? 5 anos e 200 anos, né? Ou seja, 205 anos, tá? Aí quando você pega a Septuaginta, essa aqui, que no caso eu tenho ela aqui em mãos também, ó, que está a Septuaginta, ela coloca diacócia pente et. Diacócia é 200, pente é 5 e aqui et é anos, ou seja, a Septuaginta também fala 205 anos, beleza? Só que nesse texto hebraico aqui, ele não diz que tinha 205 anos. Deixa eu afastar aqui a minha câmera, que agora vamos resolver essa questão. Bom, veja que aqui você tem o Hamesh, aqui também você tem, ó, Hamesh, aqui é 5, tá? Aí você tem o Shanim, e aqui você tem Shanim, que é anos, né? Então 5 anos, tá? Quando você chega aqui, ó, o Mataim, certo? Ou o Mataim, né? Aqui, nesse texto hebraico, está diferente. Aqui, ó, é Ve'arbaim. Ve'arbaim. Arbaim, gente, é 40. E aqui, e o Mataim é 200. Aqui é 40. Então, esse texto hebraico está falando o quê? Que o pai de Abraão tinha 5 anos e 40 anos, né? E 100, que é o Meat. O Meat é 100. Ou seja, esse texto hebraico aqui, ele está falando o quê? Que o pai de Abraão tinha 145 anos aqui, ó. Aqui você tem 5 anos e 40 e 100. Ou seja, 100 mais 40 mais 5 dá o quê? 145. Ah, mas existe alguma tradução que siga esse texto hebraico? Existe. Isso aqui, ó. Tá vendo aqui essa tradução em português? E foram os dias de Terá 145 anos e morreu Terá em Harã. Acabou. Nessa Bíblia aqui não tem problema nenhum. Vocês percebem que a fala, quando alguém diz a Bíblia se contradiz, ela é uma fala errônea. Porque veja, nessa tradução aqui não tem contradição, não tem nenhum problema. E é uma Bíblia, né? Então, quando alguém diz a Bíblia se contradiz, ele está pegando esse termo Bíblia e generalizando. Primeiro que não existe apenas uma única Bíblia. Essa é a primeira questão. Existem diversas Bíblias. Então, existem Bíblias que têm erros e existem Bíblias que não têm erros. Existem Bíblias que trazem contradições ou aparentes contradições e tem Bíblias que não trazem. Essa aqui mesmo não tem nenhum problema. Aí você pergunta, tá, mas que texto hebraico é esse aqui? Esse aqui é o famoso Pentateuco samaritano, que era a Bíblia dos samaritanos. Na Bíblia deles não diz 205 anos, diz 145 anos. E aí muitos estudiosos, eles dizem que o autor de Atos, ele tinha em mente, quando ele escreveu lá Atos 7,4, o Pentateuco samaritano e não o texto hebraico. Vale lembrar que quando o Novo Testamento ele faz citações do Antigo Testamento, ele não cita uma única fonte. Vai ter parte que ele cita o texto hebraico, vai ter parte que ele cita a Septuaginta, vai ter parte que ele cita alguma outra fonte, como por exemplo lá em Timóteo, né, que Paulo menciona James e Jambres, que são dois homens do Antigo Testamento. Só que quando você olha para a Bíblia hebraica não tem o nome deles, né? Mas o nome deles aparece, se não me engano, no Targum. Então veja, o nome deles aparecia no Targum e Paulo citou. Então quer dizer, as fontes que o Novo Testamento cita não é única e exclusiva, ela é variável, tá? Então por isso que essa questão aqui, ela faz total sentido e é muito provável que de fato o autor ele tenha citado aqui o Pentateuco samaritano, né? E inclusive o escritor de Atos, ele conhecia essas passagens. Então como é que ele, conhecendo essas passagens, ele iria citar algum texto errado? Não faz sentido, né? Então veja que esse texto ele não apresenta nenhum problema, e a tradução que eu mostrei aqui
para vocês é essa aqui, ó. Eu tenho ela aqui. É a Bíblia Textual, essa aqui, ó. A Bíblia Textual, que é uma Bíblia que foi feita aí recentemente. Essa tradução, ela leva em consideração vários documentos antigos. Ela usa muito a Septuaginta, né? Geralmente a base no Antigo Testamento é a Septuaginta. Ela usa os manuscritos de Qumran e ela usa também o Pentateuco samaritano e também o texto massorético. Ou seja, ela é uma Bíblia feita com diversas fontes, né? Então, isso aqui foi muito interessante. Quando eu li isso aqui, eu digo, caramba, eles colocaram aqui o Pentateuco samaritano. Isso é fantástico, né? Então, quer dizer, quando alguém fala assim, ó, a Bíblia se contradiz, né? Primeiro que não é a Bíblia, é algumas Bíblias, ou qual Bíblia se contradiz? Porque o que acontece? Quando se vai fazer uma Bíblia, se usa um texto, certo? Grego ou hebraico. Se aquele texto grego ou hebraico tiver erro, a Bíblia vai ter erro, certo? Aquela Bíblia específica, não todas, né? Então, nem todas seguem o mesmo texto, nem todas seguem a mesma fonte. Então, por isso que é sempre bom você fazer consulta de traduções. Você tem umas 5, 6, 7 traduções diferentes para fazer comparações. Por quê? Porque as Bíblias são feitas com fontes diferentes. No próximo vídeo eu vou trazer aqui um texto que ele parece se contradizer, mas o problema é a fonte dele, né? A fonte da tradução, e não necessariamente que a Bíblia se contradiz. Então veja, se eu usar aqui essa Bíblia, tem contradição aonde aí? Canto nenhum. Então acabou, certo? Então quando a gente vai ler ou vai falar sobre traduções e tal, né? Vocês têm que prestar atenção nisso. Qual Bíblia se contradiz? Qual Bíblia está errada? Eu vou consultar outras. Então sempre tem aí mais de 5, 6, 7, 8, 10 traduções diferentes. Não é Bíblias de estudo, são traduções diferentes. Pegue ARA, NVT, NVI, ACF, das mais variadas possíveis. Por quê? Porque elas têm fontes diferentes e aí elas seguem perspectivas de textos diferentes. Beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês aí com mais um conteúdo e até o próximo vídeo.